Nós vamos retomar o nosso seminário dominical hoje, pela graça de Deus. Vamos retomar o nosso estudo. E, se os irmãos se lembram, nós paramos no nosso regimento, artigo que trata sobre os deveres dos presbíteros, artigo de número 16. Então, hoje retomamos a partir do artigo 17. Já vimos os deveres dos ministros da palavra, os deveres dos presbíteros e agora os deveres dos diáconos, artigo de número 17. Antes de fazermos a leitura do artigo, vamos orar. Agradecemos a Ti, ó Senhor, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é favorável à Tua igreja, aos Teus filhos, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia se fazem manifestos na vida da Tua igreja, também por meio dos oficiais diáconos a quem o Senhor estabeleceu para assisti-la, ajudá-la nas suas necessidades, cuidando também, ó Deus, da nossa vida material, da nossa vida neste mundo. Obrigado, ó Deus, e louvamos ao Senhor por tanta sabedoria, louvamos ao Senhor por conhecer a nossa estrutura e, conhecendo-a, nos assistir de acordo com a nossa pequenez. Ajuda a nossa pequena congregação para que em breve tenhamos diáconos. O Senhor prepare, amadureça, capacite os homens a quem o Senhor já estabeleceu para este ofício e assim os ajude, abençoando a nossa congregação. Abençoe também as demais igrejas da confederação, abençoe os diáconos, para que sejam sempre lembrados deste maravilhoso chamado que o Senhor deu a cada um. Pedimos tudo isso em nome de Cristo. Amém. Muito bem, artigo de número 17 do nosso regimento. Diz assim o texto: os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação, conhecer pessoalmente, através de visitas, as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia, a juntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, em consulta com outro oficial avaliando as necessidades. Encorajar e consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo, e promover por palavras e atos a união no Espírito Santo que a congregação goza na mesa do Senhor. Muito bem, irmãos. Vamos ler também a instituição dos primeiros diáconos, como nós encontramos no livro dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Esse é o texto que nós sempre lemos, sempre estudamos quando falamos sobre o ofício diaconal. E de fato é bom que sempre retornemos a ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que nós precisamos observar, tanto no texto do artigo 17 do nosso regimento, que é o que estamos estudando hoje,
tanto quanto em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é que o trabalho do ministério diaconal, do ofício diaconal, é um trabalho também pastoral. Existe um elemento pastoral no trabalho do diácono. Reparem então, meus irmãos, a bondade e a sabedoria de Deus em assistir, em alimentar a sua igreja, não apenas espiritualmente, mas também cuidando para que todos estejam supridos do mínimo para a sobrevivência. Esse é um assunto que, especialmente no século passado, dentro da igreja, causou grande... Desde então, né? Desde o século passado até aqui, tem causado grande discussão, que é o papel da igreja, o papel social da igreja. O papel da igreja na assistência aos pobres, às viúvas, estrangeiros, às minorias, etc. Reparem, vejam então que a Escritura não nos deixa desprovidos de instrução quanto a esse respeito também. Uma igreja que porventura esteja bem abastecida financeiramente, onde os membros são fiéis e ofertam de maneira liberal. E uma igreja onde existe um ministério diaconal bíblico. Essa é uma igreja onde a pregação, pode haver e deve haver a pregação fiel do Evangelho, mas também o trabalho social dessa igreja avança o Evangelho. Eu não creio que seja por acaso que nós encontremos no versículo, nessa pequena porção de Atos capítulo 6, o versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Certamente o testemunho da igreja, o testemunho do evangelho, o testemunho da pregação do evangelho era acompanhado pelo trabalho diaconal daqueles homens separados para esse fim. O que eu não quero dizer é que a igreja prega o evangelho quando faz assistência social, ou que a igreja precisa pregar o evangelho fazendo assistência social, nem nada do tipo, mas que Deus estabeleceu na sua palavra que a comunidade dos santos, a igreja, pregasse o evangelho e fosse atenta também às necessidades materiais da congregação e da comunidade ao seu redor. É assim já, na verdade, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor já havia estabelecido diversas leis para que Israel tivesse a preocupação, o cuidado para com os pobres. Isso manifestado de diversas formas. Assim, nós podemos ir para o texto do nosso regimento, artigo 17. Lá diz que os deveres dos diáconos são cuidar para que haja bom progresso no serviço de caridade na congregação. De fato, a Escritura diz que nós devemos cuidar primeiramente cuidar dos da família da fé. Os diáconos, então, é papel deles supervisionar o serviço da igreja de caridade dentro da congregação. É papel dos diáconos assistir à igreja, exortar a igreja a providenciar alívio àquele irmão, àquela família que está passando necessidade dentro da congregação. E o nosso regimento, assim como o próprio Atos, capítulo 6, o texto de Atos 6, nos lembram que o serviço diaconal tem sido esquecido na igreja brasileira. Tem sido, na verdade, sequer compreendido na igreja, mesmo na igreja dita reformada, em suas diversas denominações. O que nós encontramos em muitas igrejas são homens que carregam o ofício do diaconato, que estão encarregados de abrir e fechar a igreja, de receber e recepcionar visitantes, de decidir se a parede será pintada cor creme ou laranja, e com esses tipos de cuidados logísticos da congregação. A um diácono não é proibido se preocupar com essas coisas, mas os seus deveres são antes com as pessoas da congregação e as suas necessidades materiais.
O regimento diz então que o diácono cuida para que haja bom progresso no serviço de caridade dentro da congregação. Há necessidade de assistência financeira, material dentro da congregação, o diácono vai supervisionar o processo. Ele vai exortar os irmãos a assistirem aquela família ou aquele irmão. Também diz, conhecer pessoalmente através de visitas as necessidades e dificuldades que existem na congregação e exortar os membros do corpo de Cristo a demonstrarem misericórdia. Vejam aí um aspecto fortemente pastoral do serviço diaconal. O diácono ele não é apenas um administrador das finanças da igreja ou do fundo diaconal da igreja. O irmão, a família X está precisando de ajuda. O diácono pergunta, quanto? X valor, tome aqui. Não é esse o trabalho do diácono, não é apenas esse o trabalho do diácono. Mas ele também faz visitas. E através dessas visitas ele conhece as dificuldades e necessidades do corpo de Cristo, que existem no meio da congregação. Uma vez ele tendo tomado conhecimento dessas necessidades e dificuldades de determinado irmão, de determinada família, ele exorta o resto da congregação a demonstrar misericórdia. O trabalho do diácono, ele tem esse aspecto pastoral tanto na família que é visitada, quanto na exortação que ele traz ao restante da igreja. Nós devemos ajudar aqueles irmãos que estão em necessidades. E o diácono é o oficial de Cristo, o representante de Cristo, que nos relembra que Deus nos fez espírito e corpo. Ele vai nos dizer que nós devemos ser alimentados espiritualmente, mas também devemos ter comida sobre a nossa mesa. Essas dificuldades, essas necessidades são das mais diversas. É possível que a família esteja passando dificuldades porque o pai de família está sendo relapso, preguiçoso, negligente. Essa é uma necessidade daquela família, daquele irmão. Cabe ao diácono exortá-lo a procurar ser mais diligente nos seus estudos, na procura de trabalho, na provisão à sua família. Ainda que essas dificuldades existam, aquela família está com uma necessidade urgente. O irmão foi exortado a se esforçar mais no cuidado da sua família. Muito bem, mas a conta de luz está atrasada. Então, a congregação vai ser dado o direito, a bênção de exercer misericórdia para com aquele irmão, para com aquela família. O texto do regimento continua. Ajuntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo, em consulta com outro oficial, avaliando as necessidades. Muito bem, juntamente com outro oficial, com outro presbítero, com um ministro, os diáconos vão ajuntar e administrar ofertas e distribuí-las em nome de Cristo. 2 vezes no nosso regimento, o texto vai dizer que aquilo que está sendo ofertado em nome de Cristo. Aqui é a primeira vez que o texto do regimento diz isso, e logo mais adiante vai dizer que aquele que recebe a doação deve entender que está recebendo em nome de Cristo. Vejam então, irmãos, que as ofertas distribuídas, as ofertas coletadas e distribuídas, não são ofertas coletadas e distribuídas dos diáconos. Não são ofertas nominais daqueles homens. Não são ofertas nominais de X famílias da igreja. Então, os diáconos não levam aquela ajuda urgente, emergente à família e dizem, olha, foram os irmãos tais que deram essa oferta para vocês, agradeçam a eles ou qualquer coisa do tipo. Mas os diáconos devem fazer tanto essa coleta quanto a administração deste valor em nome de Cristo. Reparem que é o próprio Cristo que está assistindo a sua igreja, cuidando da sua igreja. É Ele mesmo que está atento às suas necessidades e para isso estabelece oficiais que cuidarão especificamente dessas necessidades. Isso livra a igreja, isso livra a congregação,
local de diversos problemas. Manipulação, politicagem, pressão extraoficial do tipo, eu oficial ajudei você, viu? Você está me devendo uma, ou qualquer coisa do tipo. Não foi o diácono que te ajudou, mas foi o próprio Cristo através de toda a congregação. Também diz o nosso regimento que os diáconos devem encorajar e consolar. Reparem os termos, né? Visitar, exortar os irmãos a exercerem misericórdia, também encorajar, consolar com a palavra de Deus aqueles que receberam as doações do amor de Cristo. Pois bem, então, esse é o segundo momento em que o nosso regimento fala dessas ajudas diaconais que estão vindo em nome de Cristo. Aqueles que receberam as ofertas, aqueles que receberam a ajuda, devem ser encorajados e consolados com a palavra de Deus. Isso porque em seu tempo de necessidade, Cristo não apenas animou, fortaleceu o seu coração, mas também cuidou para que aquela necessidade material específica fosse suprida. Esse é o trabalho dos diáconos, encorajar e consolar os irmãos no amor de Cristo. Repare então, mais uma vez, que não são as doações pelas doações em si. A igreja não é uma ONG, a igreja não está aqui para fazer assistência social. Mas ela ajuda, socorre os membros do seu corpo que passam por necessidades. E isso é um testemunho do Evangelho. Isso é um testemunho do cuidado de Cristo àquela família, aquele irmão que está passando por aquela necessidade específica. Não é natural que eu que recebi doações de um certo grupo olhe para Deus, olhe para Cristo. Eu vou olhar para o homem. Poxa, hoje foi a segunda vez, ou a terceira vez, hoje é a segunda ou terceira vez que eu vejo esse irmão diácono, prestando alguma ajuda, algum auxílio a mim ou a alguém da igreja. Esse irmão é muito bom, esse irmão é muito bondoso. Olha, o pastor, o ministro, os presbíteros, eles são muito liberais, eles são muito atentos às minhas necessidades, às necessidades da igreja. São, de fato, oficiais que estão preocupados com as minhas necessidades, inclusive as materiais. Vejam, é trabalho dos oficiais se preocuparem com esses aspectos da vida também. Mas o pensamento e a gratidão daquele irmão que recebe ajuda devem ser levados a Cristo. Eu louvo a Deus, eu louvo a Cristo pelo cuidado que Ele presta a mim, pelo amor que Ele demonstra à minha vida e à vida da minha família através desses irmãos. Esses irmãos são os instrumentos que estão socorrendo a minha vida e a vida da minha família, trazendo a mim socorro da parte do Supremo Pastor. Trabalho dos diáconos, portanto, é encorajar e consolar com a palavra aqueles que receberam essas doações. E, finalmente, promover por palavras e atos, na união no Espírito Santo, a união no Espírito Santo, que a congregação goza na mesa do Senhor. Eu gosto muito da escolha das palavras nesse momento do regimento, porque aqui diz que os diáconos, ou aqui não diz que os diáconos devem promover a união, mas eles devem, por palavras e atos, promover a união que os crentes já têm na mesa do Senhor. Então não é que nós estamos desunidos e os diáconos nos unem, mas os diáconos vão nos exortar, nos relembrar que nós todos somos um só. E o ensino da Escritura é que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós já temos essa união na mesa do Senhor. O vínculo dessa união é o Espírito Santo. Os diáconos vão ajudar a promover por palavras e atos a essa união. E o que eu tenho aprendido, de acordo com o ministério diaconal, com o ofício do diácono nas igrejas reformadas, através de outros oficiais, é que esses diáconos podem e devem
exortar a cada membro a descobrir os seus dons e assim, então, a como servirem o restante da congregação. Então, você é bom na cozinha? Prepare todo domingo um prato simples e traga para nós termos comunhão depois do culto. Você é bom, amém? Você é bom com áudio e vídeo? Você vai cuidar disso. Você vai cuidar das gravações, você vai cuidar da edição, dessas coisas todas. Você tem carro? Você vai dar carona aos irmãos que não têm carro. Você sabe alguma profissão? Você pode chamar os irmãozinhos mais novos e, quem sabe uma vez por mês, se reunir com eles e ensiná-los essa profissão. Assim, por palavras e atos, os diáconos estão trazendo a congregação na promoção da união que nós já temos na mesa do Senhor. Cada um desses pontos que nós falamos aqui poderia levar um bom tempo para nós destrincharmos e aplicarmos de uma maneira melhor a nossa vida congregacional. Mas eu creio que essa possa ser uma boa introdução. Com o auxílio da Escritura e do nosso regimento, nós podemos, como uma congregação aqui em São Paulo, orar para que o Senhor levante homens que sejam chamados a esse ministério diaconal. Nós já precisamos desse tipo de auxílio. Irmãos do nosso meio, alguns que já não estão mais, inclusive, congregando conosco, já precisaram desse tipo de ajuda. E louvado seja Deus, a igreja esteve presente, coletando ofertas, assistindo pastoralmente aquele irmão, não simplesmente entregando valores. Assim que nós teremos uma maior comunhão no Senhor, quando Ele, por sua graça, nos der diáconos. Que essa seja uma oração de todos nós e que Deus assim nos abençoe. Amém.